Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, filosofando um pouco, acharam que ia ficar de folga em casa, mas a gente não vai deixar não. Então, primeiro ano do ensino médio, filosofia. O que é? A ciência do pensamento. Aquele primeiro contato, todos vocês ficaram pensando, o que é filosofia? Aí saíram os comentários na sala, são frases aleatórias, força a gente a pensar. Não são frases aleatórias, não é uma forçação do pensamento. Mas a filosofia, o amor ao saber, nasce na Grécia. E esse nascimento nos faz entender essa ciência. Palavra ciência e ciência, do latim. Conhecimento. E esse conhecimento, ele é extremamente necessário. O conhecimento define o pensamento. O pensamento é o que nos move. O pensamento determina nossas atitudes, ações, escolhas. O pensamento nos dá a possibilidade de encarar e entender tudo que está ao redor. Então, por que eu preciso de uma ciência para o pensamento? Porque é a filosofia que buscou esse avanço. Foram os primeiros pensadores, filósofos que olharam e disseram: somos capazes, vamos evoluir, vamos crescer. E essas ideias, elas acabaram modificando e muito tudo o que se acreditava antes da valorização da razão. Como assim mudou o que se acreditava? A filosofia nasce no mundo grego, o nosso berço do ocidente. A filosofia começa a ser discutida aqui, no século 7 a.C. E esse primeiro momento leva o nome de filosofia pré-socrática. Por que pré-socrática mesmo? Porque Sócrates, no século V, vai ser chamado de o pai da filosofia. Porque a filosofia com Sócrates, ela se caracteriza de fato dessa forma. A gente pode entender a filosofia pré-socrática como um ensaio do pensamento filosófico. O próprio Sócrates trata dessa forma. Essa filosofia pré-socrática, ela está buscando o arqué, origem. A origem da vida, a origem do ser, a origem do pensamento. Tudo isso antes era respondido com a mitologia. Os textos de Homérico, a Ilíada, a Odisseia, traziam uma mitologia que definia: somos criações dos titãs, adoramos os deuses. Perseu, Teseu, Héracles são os nossos heróis. Eu tinha uma receita de bolo pronta para eu seguir. Isso é a minha origem. Mas no século 7 a.C., começam as dúvidas. Mito, verdade ou não? E a mitologia, ela passa a ser entendida como um recurso de fé, como um recurso de crença. Um ponto que sempre é importante de se discutir. A filosofia pré-socrática, ela não abandona a mitologia, ela a reutiliza. Porque agora o mito, ele está ligado a uma fé, a uma individualidade, a uma crença pessoal. E a necessidade de descobrir se ele é real ou não, traz esse desenvolvimento da razão. Principal referência pré-socrática, Tales de Mileto, o matemático, todos vocês já conhecem. Tales de Mileto, ele passa 40 anos entre Mesopotâmia e Egito. Quando volta ao mundo grego, ele aponta a água como nosso arquétipo. Eu disse em sala, parece meio óbvio, mas a gente sempre precisa estar lembrando do século 7 a.C. Estamos em 2021, estou falando de 28 séculos atrás. E aí a percepção é: as grandes civilizações se desenvolveram onde o acesso e a utilização da água doce foi possível. Porque essas civilizações desenvolveram a ciência, a arte, a religião, a política. Tales de Mileto aponta a água como o nosso arquétipo. Seus discípulos vão agregar, vão adicionar sua teoria. Anaximandro, por exemplo, trabalha com a ideia dos pares opostos. Nós somos seres orgânicos que necessitam de um par para sobreviver, para se reproduzir. Homem e mulher, dependemos do reino vegetal, do reino animal. É aquela ideia do ciclo da vida que vai se desenvolver anos mais tarde com a biologia. O Anaximenes, a aula que todo mundo ri, fala da importância do ar, da respiração.
Todo mundo riu por conta do exemplo dos escravos asfixiados para provar a necessidade da respiração. Tales de Mileto e seus discípulos se tornam referências do mundo grego. Outros nascem a partir disso. Heráclito, Parmênides, Pitágoras. Mas esses pré-filósofos dão espaço para o surgimento de uma galera que nós chamamos de sofistas. Uma diferença muito grande entre eles. Quem são os filósofos? São aqueles que buscam conhecimento. São aqueles que trabalham com o desenvolvimento do pensamento, a razão. Quem eram os sofistas? Eram pessoas com um discurso retórico, onde eles chegavam e falavam sobre assuntos determinados por alguém, mas eles não tinham certeza do que eles falavam. Eles simplesmente começavam a expressar o que vinha em sua mente, sem pesquisa, sem fundamento, sem teoria. Alguns de vocês estão com um questionário de revisão que eu trabalhei em classe, outros precisam pegar com os colegas, a gente vai estar disponibilizando. Eu espero que isso tenha ajudado a todos.